Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam belíssimas com determinadas peças, ou maquiagem, ou acessórios, ou até um sapato, e você, quando tenta usá-las, fica mais parecida com uma versão contrária à beleza? Ou seja, não dá certo? Nesse vídeo, nós vamos descobrir o porquê. Esse vídeo foi inspirado em um vídeo assistido há dias atrás, cujo qual eu vi o apresentador James Corden fazendo um clipe para o cantor Harry Styles. Engraçadíssimo o vídeo. E tem um pedaço nesse vídeo que o James Corden, ele caracteriza o Harry Styles com uma roupa mesmo de caractere, meio que de palhaço a roupa. E ele vira para ele e fala: realmente, não há uma roupa que a gente coloque em você que não fique bem. Eu, se vestir a mesma roupa que você está, vou ficar parecendo uma caricatura. E assim foi. O Harry Styles ficou até sensual, ficou bem sensual, na verdade, caracterizado de palhaço, enquanto ele ficou realmente com cara de palhaço. E isso acontece, isso é verdadeiro. Existem roupas, ou sapatos, ou acessórios, ou maquiagem que não vai cair bem em nós. Mas por que isso acontece? Existem dois fatores que não são muito divulgados, ou as pessoas não se atentam muito a eles. Existe o estilo, que isso é fato, mas não é sobre estilo que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar hoje do primeiro, que é o Kibe Body Type, ou seja, a sua estrutura física e também o seu repertório visual e cultural. Essas duas coisas é que vão fazer toda a diferença quando descobertas. Quantas e quantas vezes nós já experimentamos roupas, gostamos, mas de certa forma a gente não conseguiu pensar onde ia usar. Ou algumas vezes nós fomos até corajosos, compramos, levamos para casa e a roupa ficou lá, guardada com etiqueta, esperando o momento certo, e esse momento certo nunca chegou. Vamos então estruturar o que seria o body type. Existe uma teoria de um autor chamado David Kibe. O nome da teoria é Kibe, Kibe Body Type, tipo de corpo, de acordo com Kibe. Kibe é o sobrenome dele, David Kibe. E essa teoria, ela foi um divisor de águas para mim. Desde quando eu a conheci, mudou toda a estrutura da minha consultoria de estilo e imagem e o meu guarda-roupa. Porque foi quando eu entendi que não é somente o meu gosto pessoal / estilo, eu tenho que me vestir de acordo com a minha estrutura física. Vou te dar um pequeno exemplo. Pensa comigo, uma sapatilha bailarina de bico arredondado. Ela tem formas arredondadas, femininas, delicadas. Ela vai se estruturar com uma mulher que tenha a mesma estrutura. Seria, no caso, para uma romântica teatral, ou até mesmo para uma natural suave. Provavelmente daria uma estrutura para o corpo dela harmônica, ou seja, dos pés à cabeça vai estar passando, ou seja, uma repetição. Nós repetimos na peça aquilo que nós temos no nosso corpo. Agora imagine essa mesma sapatilha arredondada, delicada, feminina, nos pés de uma mulher alta, de 1,80 m, retilínea, bem seca mesmo, sabe aquela estrutura óssea seca? E aí, os pés também, mais finos, mais longos. Você consegue imaginar que na estrutura mais arredondada de uma mulher menor, ela provavelmente vai ficar muito mais harmônica? É isso o body type. Isso nós repetimos no nosso corpo inteiro, inclusive no nosso rosto. Inclusive na compra de acessórios, brincos, anéis, colares. Nós vamos repetir o que a nossa estrutura física pede.
O conhecimento do body type é algo bem exclusivo, são pouquíssimas pessoas que conhecem, porque é muito difícil se autoavaliar. Nós temos dificuldade de olhar no espelho e dizer exatamente o que nós estamos vendo. Isso é mesmo difícil. Tanto que eu faço o teste anteriormente com todas as minhas clientes e todas elas até hoje erraram. Muito raro ter uma que pelo menos alcança a família. O Kibe Body Type tem 13 types e são dentro de famílias. Cada família tem 2 ou 3 body types. Então pode ser que tem uma ou outra que vai encontrar a família, que já é algo grandioso. Por exemplo, a família da natural. Nós temos natural extravagante, natural suave e a natural. São 3. Então, se você já consegue detectar que a sua família é a natural, já é meio caminho andado. Agora, saber exatamente se você é mais soft, ou seja, suave, mais extravagante, ou natural, que seria o meio termo desses dois, é muito difícil. Então, aí tá a dificuldade. Então, por isso, você precisa de alguém que possa fazer por você. Mas eu te encorajo a fazer e eu diria que isso seria quase que necessário, porque vai te ajudar a evitar compras erradas, assim como você, eu também já fiz. Eu me recordo de uma vez ter comprado um vestido, eu estava numa viagem e eu achei o vestido belíssimo. Como a gente acha, né? Essas peças que a gente vê e a gente fala, nossa, que maravilha, a gente coloca um brinco e é brinco longo, brilhante, leva para casa e depois não sabe o que fazer com ele. E foi isso que me aconteceu com o vestido. Eu estava em uma viagem em Nova York e eu olhei esse vestido na loja. A gente também não pode esquecer que os espelhos da loja enganam a gente. Então fiquei maravilhosa. E quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer com o vestido. Ele ficou mais de 1 ano guardado com etiqueta. Até o dia que eu decidi tirar do guarda-roupa e usá-lo em casa. E usei até acabar com o vestido em casa. Então, eu sugiro que você faça o mesmo, caso você tenha aí no seu guarda-roupa alguma peça que você tenha comprado neste momento de confusão. De olhar na loja e depois em casa não saber o que fazer. Usa em casa. Quem sabe até você encontra um gostinho e tenha a coragem de sair com ela. Mas, se você não encontrar a coragem de sair, pelo menos você estará em casa com ele e a peça será usada. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você tem alguma peça assim? Já aconteceu isso com você? Do tipo, você vai sair e aí você na hora de sair inventou de fazer uma maquiagem, a maquiagem também não deu certo e você não sabia o que fazer, teve que limpar ou então saiu daquele jeito mesmo? Me conta aqui, porque histórias assim eu também tenho. Então vamos compartilhar uma com as outras. Então eu deixo aí essa dica para você de fazer, né, o seu teste de Kibe Body Type. Geralmente tem teste na internet, eu mesma já fiz. E não dá certo não, tá? Porque é aquilo que eu disse, a gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que a gente realmente é. Então, eu sugiro a você que contrate um serviço profissional. No caso, se você quiser, eu também posso te ajudar com relação a isso. E o segundo motivo que pode levar a gente a fazer esse tipo de compra e realmente não entender por que determinada peça não dá certo pra gente, é o nosso repertório visual e cultural. Esses dois fatores, geralmente, seria interessante começar durante a nossa infância. Então, se você é mãe aí de meninas, principalmente, já começa na infância a desenvolver o repertório visual e o cultural. O que seria isso? O cultural seria, por exemplo, se você vive em uma sociedade mais conservadora ou se na sua família é mais conservador, você vai ter dificuldade de inserir determinadas peças ao seu guarda-roupa que seria estruturada para o seu body type. Como, por exemplo, roupas assimétricas, tipo um lado só. Para muitas pessoas isso é óbvio e fica bom. Para outras pessoas elas não vão conseguir usar. Porque não enxergam nelas o que ela poderia fazer com aquela peça. Tem formas de usar aquela peça de uma forma mais tradicional e um pouco mais extravagante. É uma peça bem versátil, mas que não é para todo mundo.
Então, se você gosta e não sabe como usar, você tem que saber se essa peça realmente vai vestir a sua estrutura física, no caso, o seu body type. Eu, por exemplo, eu me dou muito bem com peças assimétricas na parte de cima. Na parte de baixo já não me dá muito bem, mas eu entendi isso porque eu conheço o meu body type. Então isso é um exemplo cultural, mas também visual, porque você vai saber que aquela peça é de acordo com a sua estrutura física e você vai ver de acordo com a sua cultura, da onde você vive, se aquilo realmente é para você ou não. Como que a gente faz para desenvolver o repertório visual e o cultural? Assistindo filmes que falem sobre beleza, vendo e aprendendo sobre artes, ou seja, livros de arte, ver como era nos séculos anteriores ao nosso, como que as pessoas vestiram, é realmente se identificar com elas e aprender sobre elas. Essas coisas, elas têm que surgir um pouco natural. Na consultoria de estilo e imagem, eu tenho alguns exercícios que pode te ajudar a desenvolver isso, pelo menos abrir o olho para quando você vê, estar atenta àquilo. Mas sozinha, geralmente fica meio superficial e a gente tem um pouco de dificuldade de fazer, porque aí a gente entra na questão cultural, na questão de padronização cultural, que é eu gosto, eu não gosto, eu acho bonito, eu acho feio. Porque o belo, ele é belo, independente se você acha bonito ou não, porque isso é uma estrutura que ela foi feita para a sociedade. O belo, ele é belo. Então você vai entender essas diferenças entre o seu gosto pessoal e entre o que é. A mesma coisa com o seu body type. Você gostando ou não, é a sua estrutura física, então você tem que fazer o melhor por ele, o melhor para ele. E a mesma coisa quando você abre o seu repertório visual e cultural, você gostando ou não, aquilo existe, ele tem que fazer parte de alguma forma das culturas. Então você vai entender se você pode inserir na sua vida ou não. E se você não gosta exatamente daquilo, como você pode estruturar para que aquilo possa te servir de alguma forma. Então, por causa desses fatores que são extremamente importantes, é que essa percepção, ela é verdadeira. A percepção de que essa peça não fica bem para mim, ou aquela maquiagem é melhor não, ou aquele corte de cabelo é melhor eu não ter. Mas é muito interessante saber o porquê aquilo não serve para você, porque se você gosta muito, você pode ajustá-lo a você. Mas você só vai conseguir ajustar a você a partir da hora que você sabe o que é, não é verdade? Então fica aqui nesse vídeo para você essas duas sugestões. Eu sugiro que você até assista a esse vídeo em que eu comentei no início. Vou deixar aqui escrito na descrição para que vocês possam assistir. É muito divertido o vídeo. E que você possa procurar esse entendimento, saber sobre o seu body type, saber como você pode aumentar, melhorar o seu repertório visual e cultural. Então é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo.